Fala pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 18/8/2024. Vamos aqui começar a gravação do nosso episódio número 4. Legal, o que a gente vai falar nesse episódio? Eu acho que chegou o momento da gente começar a praticar ali, né? Fazer o cadastro de servidores que serão monitorados e de repente até fazer a instalação de Zabbix Agent para a gente começar ali a evoluir em questões operacionais dos hábitos, beleza? Bom, então vamos lá, vamos acessar aqui o nosso ambiente. Deixa eu colocar a câmera aqui no cantinho, abrir aqui o nosso navegador. Vocês se lembram o endereço IP do nosso servidor? Se eu não me engano, acho que é 10.0.0.156. Vale. Isso aí. A senha era Zabbix? Eu não me lembro se eu tinha trocado. Legal, senha padrão ainda, tá? Que eu acho interessante a gente já começar a esmiuçar aqui na nossa cadeia de estudos, tá? Por boa prática, sempre que você fizer a instalação de um Zabbix, já troque a senha padrão do usuário administrador, né? Porque você percebe que estamos vulneráveis com essa senha padrão, né? Então é sempre muito bom trocar a senha padrão e também desabilitar o acesso GUEST. Antigamente, o usuário Guest vinha habilitado por padrão, né? Guest seria basicamente um usuário visitante ali, tá? Porém, nós temos um grupo, olha só, o usuário Guest, ele participa de dois grupos, o grupo Disable Guests Internal. Nós temos um grupo aqui, User Group Guests, olha que interessante. Está habilitado e nós temos um grupo chamado Disabled. Olha que interessante. Esse grupo, todo usuário que você vincular esse grupo, ele não consegue se logar mais no ambiente. Por quê? Porque ele tem aqui a função padrão dele desabilitado, tá? Então, se você analisar, né, ele tem um status de desabilitado. Então, todo e qualquer usuário que você adicionar neste grupo não vai conseguir acessar o front-end dos Zabbix. Eu não sei em qual versão que isso mudou, tá? Mas sempre foi boa prática desabilitar o acesso do usuário guest. Você percebe que na versão 7, aparentemente, essa boa prática já foi aplicada por default na ferramenta. Beleza? Show de bola? Então tá bom. Bom, uma das coisas que a gente pode fazer aqui, basicamente, eu acho que seria eu pegar um servidor meu. Eu não vou reinstalar um servidor ou instalar um servidor novo só para a gente instalar o agente nele, né? Isso é meio complicado. Deixa eu acessar aqui o nosso gerenciador de máquinas virtuais, o nosso Proxmox. Vamos ali dar uma olhada nas máquinas que a gente tem disponível, para ver se encontramos um servidor que consegue nos auxiliar nessa atividade. Nós temos o NFS, hoje em dia esse servidor está quase que sem função, esse barramento a gente não usa mais. Ah, nós temos um proxy, nós temos um cluster de Docker aqui, um Nginx, DCX. Eu acho que esse servidor aqui, ó, que inclusive ele está desligado, né? Tá desligado. Eu acho que esse servidor aqui não tem agente instalado, tá? Vamos ligá-lo aqui. Vamos tentar entender aonde que ele está
focado em qual rede, vamos ver se ele já tem o agente instalado e vamos partir para cima aqui, beleza? Pelo que eu entendi, ele é um Ubuntu 24 LTS e vamos lá. Legal. Eu não me lembro a senha desse servidor, hein? E agora que a gente não lembra a senha desse servidor? Aí complicou. Zabbix 7, Debian 12 template. Deixa eu desligar essa máquina. Top nela aqui. Vamos ver esse template de Debian aqui. Vamos dar um clone. Vamos chamar aqui, ó. Servidor. Vamos pôr um nome legal nele? Que nome que a gente pode colocar? Spider. Vamos dar um full clone. Vamos ver ali basicamente o que que vai dar. Isso aqui é uma simulação, tá, pessoal? Você vai chegar na situação do cliente lá, vai ter N servidores para a gente monitorar, tá? Então, sempre vamos tentar encaixar aí a nossa situação com a situação da realidade, beleza? Tá clonando ainda. Ele deu falha aqui. Tentar entender. Executar de novo. Uhum. Enquanto ele faz aqui, vamos preparar o nosso ambiente para receber esses servidores? O que vocês acham? Acho que é uma boa, né? Enquanto ele está fazendo ali, vamos preparar o nosso ambiente aqui. Vamos começar a estruturar os nossos hábitos, tá, pessoal? Então vamos lá. Data Collection, Template Groups. Vamos criar um grupo só para a gente desenvolver baseado na nossa estrutura. Então, já vamos criar aqui uma corporação, tá? Essa corporação aqui ela vai ter um nome de. Vamos colocar um nome interessante. Vamos colocar um nome interessante. Vamos chamar aqui de ah, Universal. É o nome da nossa corporação. Universal. Beleza? Então, criamos aqui um host group chamado Universal, tá? Um template group. Vamos ali nos templates básicos. Vamos fazer um filtro por Linux. Veja bem, pessoal.
Por que que a gente está procurando um template de Linux? O que a gente vai fazer com ele? A boa prática pede para a gente manter os templates originais e oficiais dentro do ambiente Zabbix, né? Vamos manter lá dentro para que a gente utilize eles como base de estudo, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar um template Linux que já esteja funcionando, vamos clonar ele, colocar ele dentro do nosso grupo certinho, né? E aí a gente vai fazer as modificações neste template clonado, não no oficial. O oficial a gente usa como base, tá? Então vamos pegar esse cara aqui, ó, e vamos clonar ele. Vamos colocar no nosso grupo Universal, que é o nome da nossa corporação, e vamos definir aqui uma nomenclatura. Universal Linux by Zabbix Agent. Legal? Show de bola. Já fizemos isso com template de Linux. Vamos fazer a mesma coisa com template de ping. Mesma coisa, vamos cloná-lo. Universal. Vamos trocar o grupo. Você vê que eu posso tanto clicar em Select ou iniciar a digitação e deixar o sistema completar, né? E eu acredito que basicamente é isso, tá? Então, universal. Vamos enxergar os dois templates que a gente tem dentro da nossa estrutura corporativa, tá? Então, aqui nós temos as seguintes visões. A seguinte visão, tá? Nós temos a seguinte visão aqui dentro. Lembra que eu falei? Sempre começamos em um esqueleto de monitoração, ou pode ser chamado de template. Dentro desse template nós temos os itens, tá? Nós temos as triggers, que analisa os dados coletados pelo item. Nós temos os gráficos, conseguimos, ah, dentro dos ABICs, criar gráfico de forma massiva dentro de template. Então, por exemplo, se a gente vai criar ali um gráfico de CPU, a gente coloca dentro de um template, toda máquina que tiver aplicado esse template, ele já vai aparecer os gráficos ali. Tem os gráficos ad hoc dentro dos ABICs, tá? Mas também tem os gráficos que são vinculados através de templates ali, tá? Nós temos as regras de descoberta, que são os discoveries, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e basicamente é isso, tá? Vamos dar uma analisada aqui no template de Linux. Bem por cima, olha só, nós temos ali todos esses sensores aqui, tá? Que vem de forma nativa e prontinho para a gente aplicar dentro do nosso ambiente. Você percebe, se você passar o olho bem rapidinho, não existe um sensor de ping, por exemplo, né? Não existe um sensor de ping. Ah, porém, eu clonei aqui o nosso template de ping, né? Então, observe bem, se todo servidor Linux, todos os servidores Linux, né? Nós vamos precisar fazer ping, por exemplo, a gente consegue criar uma vinculação automática deste template ping dentro do template de Linux. Então, olha que legal. Vamos pegar o template de Linux e vamos reaplicar um outro template aqui dentro. Ping. E você percebe que o template de Linux agora também carrega os sensores do template de ping. Olha que interessante. Ó, ele até coloca o nome na frente do template aqui e o nome do sensor. Então ele vai carregar todos os itens, triggers, gráficos, macros, variáveis, tudo que um template comporta dentro de outro template. Aí você consegue criar uma cadeia de verificação. Vejamos bem, a gente só está organizando os templates ainda, tá? Ah, legal, legal. Procura mais um template lá. Eu acho que vale muito a pena a gente procurar, vou tirar o filtro aqui, e encontrar um template de Zabbix Agent. Vamos ver o que, que temos aqui. Nós temos um template que verifica a saúde do agente.
Só a saúde do agente. Olha que interessante. Zabbix Agent. Pô, esse aqui também é interessante a gente levar lá para o nosso setor corporativo, Universal. Opa, vamos trocar o nome dele aqui. Universal Zabbix Agent. Legal? Então, vamos lá nos nossos templates, que estão dentro do nosso template, do nosso ambiente corporativo, Universal. E aí nós temos esses três templates aqui bacanas, tá? Vamos voltar a analisar o nosso template de Linux. E se a gente analisar, nós temos nativamente no template de Linux sensores que tratam da saúde do agente. Eduardo, mas você não pegou um template só de agente para tratar isso especificamente? Com certeza, tá? A boa prática pede mais segmentação. Mais segmentação melhora o nosso poder de manobra e de personalização, tá? Então, olha que legal, já vamos estruturar da forma certa. Eu ainda não linkei o template de Zabbix Agent no template de Linux. Então, vamos remover esses três itens que tratam somente da saúde de agente. Vamos remover, ó, delete. Deletamos, ó, eles não existem mais. E a partir desse momento, nós vamos vincular o template universal, opa, ao contrário, né? No template de Linux, nós vamos também vincular o template de Zabbix Agent, que só vai tratar da saúde do agente. Beleza? Então, olha, Universal Linux, o que que ele tem linkado junto com ele? O template de ping e o template Universal Zabbix Agent. Se olharmos lá, olha aqui, ó, os itens todos herdados aqui, ó, dos dois templates, do template de Zabbix Agent e do template de ping. Legal, pessoal? Então segmentamos e ficou algo muito mais bacana para a gente conseguir fazer um trabalho com uma maior qualidade, tá? Ah, basicamente, vamos voltar aqui a focar único e exclusivamente em nosso template de Linux, tá? E vamos comentar um pouquinho desses sensores aqui, tá? Eduardo, o que que compõe um sensor, né? Um item. O que que compõe? O que que ele tem ali de propriedade? Vamos clicar nele aqui e eu vou falar bem basicamente. Nós temos um nome desse sensor. Este nome é você que escolhe e o template padrão ele sugere um nome, tá? Nós temos o tipo de coleta. Neste caso, a gente está falando de Zabbix Agent, única e exclusivamente, né? Mas nós temos outros tipos de coleta. Por exemplo, Simple Check. O que seria um Simple Check? Um ping, por exemplo, né? É o tipo de verificação mais simples que tem, né? Nós temos aqui agente SNMP, nós temos sensores do tipo interno do Zabbix, Zabbix Trapper, né? External Check, Database Monitor. Eu consigo plugar o meu Zabbix em um banco de dados, executar uma query e aquela query virar um sensor, por exemplo. O que retornar, ele vai disponibilizar ali na parte de itens coletados, tá? Etc, tá? JMX, nós temos HTTP Agent, que seria basicamente um CUR que funciona para a gente pegar informações de uma API, por exemplo, tá? E nós temos diversos outros, nós temos execução de script remoto e etc, tá? Então, Zabbix Agent. Ah, Eduardo, mas tem o passivo e o ativo. O que quer dizer isso? Olha só, o agente, não existe agente ativo ou passivo, existe o agente, tá? O agente está lá. Dentro do agente, nós temos sensores que são itens ativos ou passivos, tá?
Ativos. O servidor está lá quietinho no canto, o servidor Microsoft, lá, Linux, ele envia o dado para o nosso coletor. E o passivo, ele fica quieto, esperando um coletor ir lá e pegar a informação. Qual que é o padrão de mercado, pessoal? Geralmente nós utilizamos para coletas comuns itens do tipo passivo, tá? Então o coletor vai até o servidor e faz o questionamento, beleza? Ah, posso usar ativo? Pode. Depende muito ali da sua configuração de rede, disponibilidade de segurança e etc, tá? Mas nós temos esses dois métodos de trabalho. Fora isso, nós temos a chave, que nada mais é do que o código propriamente dito, tá? Ah, quem é que fornece, quem é que tem a lista desses códigos lá, né? Da onde vem esses códigos? Quando você instala um agente numa máquina, esse código já está pré-embutido nessa máquina, junto com a gente, e a gente faz a pesquisa no agente, né? Então existe uma tabela de códigos ou de chaves que a gente consegue fazer questionamento para os agentes. Tá? A gente não inventa isso, isso aqui já está pronto, prontinho, 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 tá? Aonde está, né, essa tabela? Porque, pô, se eu vou construir um template, eu preciso ter noção daquilo que um agente fornece de informação nativa, com certeza. Se você vir no site da Zabbix.com, olha que legal. Vamos ali em Documentation. Qual que é a versão do Zabbix que nós estamos utilizando? Versão 7. Configuração, itens de coleta, tipo de itens, e aqui nós temos aquela listagem do tipo de sensor. Estamos falando do que? Zabbix Agent. Aqui está a nossa lista de sensores prontinhos para a gente utilizar. Então, este código do Zabbix, este código, que é o código do sensor, ele está catalogado nesta parte da documentação. Show de bola? Então, se a gente estiver falando de VM Memory Size, ó, vamos pegar aqui, copiar, vamos colar, vamos, né? Tem aqui uma tradução rápida de como funciona esse sensor. Olha só, é o tamanho da memória em bytes. E se a gente clicar em cima, ele tem aqui o método de funcionamento dele e todos os parâmetros que esse código suporta, né? Então, se a gente analisar, ele tem aqui um parâmetro available. Se a gente voltar aqui, nós vamos encontrar este parâmetro aqui, explicando exatamente o que é cada um desse tipo aqui, tá bom? De parâmetro. Show de bola? VM Memory Size. Pô, cara, se eu quiser pegar a porcentagem de memória, aqui, ó, P available. P de percent, olha aqui, ó. Tá escrito. É só você ler aí com toda a calma do mundo que você vai conseguir construir os seus sensores de forma bem tranquila, tá bom? Bom, detalhe: se o sensor está retornando um número, você precisa configurar qual é o tipo de dado que vai retornar e colocar a unidade de medida. Se eu tivesse colocado aqui um P available, eu teria que utilizar a unidade de medida porcentagem, tá? Como está somente available, ele me retorna em bytes. Então eu coloco aqui um B maiúsculo. E eu falo também qual é o intervalo de coleta. Vamos coletar a cada 1 minuto essa informação, tá? Então aqui para baixo nós temos todas as outras opções, nós temos o timeout, etc, etc, tá? Nós temos as tags, conseguimos colocar etiquetas dentro dos sensores para que
a gente consiga se organizar de uma forma bem bacana, tá? Não vou construir nada de padrão nesse momento. O intuito aqui neste momento, né, é somente esmiuçar ali o poder de construção que a gente tem dentro dos hábitos, tá bom? Show de bola, estamos entendidos aqui sobre os sensores, basicamente? Então tá. Legal, Edu. Colocamos aqui, criamos aqui o nosso template de Linux, né? E agora a gente precisa voltar no servidor e aplicar essa configuração, não é verdade? Vamos voltar aqui no nosso virtualizador e vamos tentar encontrar aqui o clone que a gente fez. Olha só, ele deu outro erro, não consegui resolver o problema da máquina. Então eu acho que o certo aqui é a gente pegar uma máquina qualquer aqui e de repente esmiuçar um pouco mais sobre a instalação dos AbixArt, tá bom? Então vamos lá, vamos nesse servidor aqui mesmo. Esse servidor é um Apache que eu tenho aqui na rede, tá? Vou colocar aqui a senha correta. Rapaz, estou errando bem a senha, hein? Legal. Olha, deixa eu tentar esse outro servidor, que eu coloquei uma senha que eu nem me lembro. Que eu acho que esse WTXDC traço X deve ser a mesma senha que eu coloquei naquele servidor Apache. Se for, é melhor porque essa máquina, eu acho que ela não tem um agente instalado, tá? Legal. Acertamos. Isso, vamos dar um sudo su menos, vamos colocar a senha aqui novamente. E estamos aqui no nosso servidor Linux que vai ser monitorado. Primeira coisa que eu preciso verificar. Será que eu tenho o repositório instalado, o repositório oficial das ABICS nesse servidor? Vamos ver. No Linux, Debian e Ubuntu é dpkg-l. Ele me traz a lista de pacotes instalados. Então, dpkg-l e eu aplicar um filtro com grep, colocar Zabbix, ele vai falar que já tem o Zabbix instalado. Olha que interessante. Então, cara, legal. A primeira coisa que a gente tem que instalar numa máquina que vai ser monitorada é o Zabbix Release, tá? Que é o repositório oficial. Depois que a gente instala os Zabbix Release, a gente instala os pacotes que a gente quer. Neste caso, é o Zabbix Agent 2, tá? Já contei um pouquinho da história do Zabbix Agent 1 e um pouquinho da história do Zabbix Agent 2. Então, eu já expliquei o porquê que eu prefiro utilizar sempre o 2. Beleza, pessoal? Então tá bom. Eu vou voltar aqui só para a gente estressar um pouquinho mais esse assunto, tá? Sobre instalação do repositório e dos pacotes, mas basicamente, se a gente vir aqui, ó, zabbix.com, download, a gente seleciona o sistema operacional que a gente quer e ele traz aqui a disponibilidade desse pacote, tá? Basicamente, vamos instalar o agente ou vamos instalar aqui ah, o repositório? Vamos instalar o repositório, né? Então você não clica aqui no agente, vem aqui nos Zabbix Packets, versão 7, seleciona o seu sistema operacional, a versão dele, e aqui, ó, componente, server, front-end e agente. É exatamente isso que eu quero. Aqui está o manual de como fazer a instalação, tá? Então, como a gente já instalou os Zabbix, você já tem familiaridade com esta instalação. Este primeiro passo é igual que a instalação do repositório. Galera, tá escrito aqui, ó, install Zabbix Repository, tá? Nada mais é do que disponibilizar os pacotes oficiais para o sistema operacional. E depois você vem aqui, ó, e instala o agente, tá? Então é apt espaço install
e o nome do componente. Zabbix-agent 2. Neste caso, o manual está mandando instalar o 1, que não tem nada ali. Zabbix-agent. A gente vai instalar o 2. Qual que é o comando que a gente vai rodar? Exatamente este aqui, ó. Lembre-se, não vai funcionar aqui porque já temos instalado. apt install Zabbix Agent 2. Beleza? Se eu der um enter aqui, o que que ele vai falar para mim na minha situação? O Zabbix Agent 2 já está instalado. Tá? No de vocês, aí ele vai começar a instalar e vai resolver a situação. Depois que instalou, vamos lá no diretório de configuração, barra etc barra Zabbix, e aí nós temos o arquivo de configuração desse agente, tá? Ah, vamos editar esse arquivo de configuração, zabbix underline agent2.conf. E como eu falei para vocês, esse agente já estava instalado. Só que dentro do agente existem três parâmetros principais que a gente tem que configurar. Todo o resto já está pronto. A não ser que a gente queira fazer alguma personalização. Mas o padrão, o que que é? É o parâmetro server. Ele já é monitorado por um outro ambiente que eu tenho. Então eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, e vou adicionar o servidor que nós criamos ontem ou no episódio anterior. 10.0.0.156, tá? Coloquei uma vírgula aqui. E aqui nós temos também server active, vírgula 10.0.0.156. Perfeito? E o próximo parâmetro muito importante, qual que é? É o hostname, tá? O hostname é importante você utilizar essa chave. System.hostname. O que que ele faz? Ele vai transferir para o agente o nome da máquina. Então, quando o Zabbix fizer ali o get nesse sensor, ou quando ele receber essa máquina para monitorar, ele já vai saber o nome dela, tá? Ele faz ali uma ponte entre o agente e o sistema operacional, pegando diretamente o nome da máquina, tá? Então vou salvar e sair, vou reiniciar o agente da minha máquina e não esqueça de habilitar. Neste caso, esse agente já estava instalado, então provavelmente ele já está com essa flag enable habilitada. Mas lembre-se, o enable força o agente para iniciar a todo boot, beleza? Qual que é o endereço IP dessa máquina? Vamos dar um ifconfig 10.0.0.158. Vamos cadastrar ela? Vamos lá em host. Nós já criamos o grupo de servidores? Não criamos, a gente criou o grupo de templates. Não tem problema nenhum, a gente pode vir aqui em host groups de uma forma super rápida, universal. Criou a estrutura base e agora nós vamos criar aqui. Oi, Duda. Eu já vou, meu amor. Tô terminando aqui, tá? Universal servidores. Vamos ver se for criado. Eu acho que não, acho que eu me atrapalhei aqui, ó. Universal, tá vendo? Agora vamos criar Universal servidores. A Duda me chamou, me perdi aqui um pouquinho. Create host group, Universal barra servidores. Olha só, a gente está começando a estruturar aqui a nossa parte de monitoração, certo? Hosts, create host. Como que é o nome desse servidor? Eu não me lembro. Vamos lá? Ó, WTXDC-X. Se eu vim aqui, ó, hostname WTXDC-X. Então vamos lá. WTXDC-X. Host grupo.
Universal servidores. Qual que é o template? Agora vamos clicar aqui. Template Group Universal. Vou colocar o de Linux, eu vou colocar esse. Não. Template de ping, template de agente? Não, não vamos. Lembre-se, nós criamos uma cadeia que nós vinculamos o template de ping e o template de Zabbix Agent no template de Linux. Então, se eu selecionar só o template de Linux, ele vai herdar os outros itens e os outros objetos dos outros dois templates, tá bom? Eu cliquei em adicionar, só que, poxa, Eduardo, você esqueceu de colocar o endereço IP. Com certeza. É o 10.0.0.158. Show de bola? Era 158 mesmo? Vamos dar uma verificada. 10.0.0.158. Perfeitamente. Legal. Se você fizer uma super análise, nós já temos aqui o status do nosso agente verdinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele foi lá na máquina e conseguiu fazer uma coleta simples. Geralmente, quem acende ou apaga este botão aqui, ó, é um sensor chamado agent.ping. Certo, filhinha? Já tá almoçando, meu amor? Tá comendo brócolis. Você tá comendo brócolis? Que gostoso, pai. É, tá bom. O pai já tá indo almoçar. Tá bom? Tá? É isso aí. Pessoal, legal. Demos uma acelerada até aqui, conseguimos dar o nosso primeiro passo. E se a gente olhar aqui, ó, lá test data e selecionar o nosso grupo, o nosso servidor que está dentro do host grupo universal. Olha só, servidores WTXDC. A gente já consegue visualizar aqui os dados sendo coletados. Olha que interessante. Cada dado no seu tempo configurado. Tá certo? Memória disponível. Esses aqui são os gráficos ad hoc. Todos os valores numéricos eu consigo visualizar em formato de gráfico. Todos, sem exceção. E o que é legal, eu consigo criar um gráfico ad hoc com diversos itens misturados. Ó. Selecionei esses dois aqui, ó, e dou um display graph. Aqui, ó, ele começa a escrever o gráfico aqui, né? Daqui 2, 3 horas, esse gráfico vai estar mais bonitão ali, né? Todo visual ali, dá pra gente enxergar de uma forma bem bacana. Beleza, pessoal? Episódio número 4 tá concluído. Corremos pra caramba até aqui. A ideia é manter as nossas aulas bem curtinhas e dinâmicas para não ficar muito pesado, né? Vocês não ficarem de saco cheio da minha voz ali, porque realmente, né, atrapalha assim aquele negócio meio esquisito. Mas temos o nosso passo, galera. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu aí. Isso aí.